Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre fontes de dados que a gente pode estar extraindo aí quando a gente trabalha com Python. Vou tentar usar uma linguagem bem simples para que todo mundo possa entender. De forma geral, de onde que a gente pode obter dados quando a gente quer trabalhar? A gente tem três fontes de dados principais. A primeira delas são bases de dados que a gente já tem no nosso computador ou que a nossa empresa tem por um software, que pode ser um CSV, um Excel. Então, o que a gente precisa fazer simplesmente é pegar esse arquivo e abrir esse arquivo para o Python ler. Então, eu trouxe até esse exemplo aqui, que é um arquivo CSV que eu tenho aqui no meu computador, que ele chama Salários Raiz, e eu quero abrir ele aqui, eu quero trazer ele para eu trabalhar com ele na linguagem Python. Então, eu vou ler esse arquivo e ele vai aparecer aqui para mim. Quando a gente não tem essa base de dados e a gente quer extrair dados de algum site, no caso, a gente tem duas opções. A primeira opção é quando esse site nos oferece uma API, que, como a gente pode ver aqui, Application Program Interface, que nada mais é do que uma interface que facilita que a gente extraia dados desse site. Então, vamos supor, eu quero consumir alguma informação de um site. Eu trouxe aqui um exemplo de uma API do Banco Central. São informações de PCA. Por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, e aqui traz informações de cada data e o valor do IPCA. Eu simplesmente abro essa página, né, e faço a requisição na API e ela traz como resposta aqui para gente a lista, né, uma lista de dicionários com a data e o valor do IPCA referente a cada data. E aqui a última fonte, né, de dados que eu trago é por meio do web scraping, que nada mais é do que uma raspagem que a gente faz no website. Quando a gente não tem disponível essa API que facilita a nossa interface com a página fim, ou a gente não quer usar essa API, no caso, a gente pode fazer esse web scraping, que basicamente a gente entra na página, né, e faz a raspagem. A gente tem que entender um pouco o HTML da página. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu criei um código para buscar as notícias do G1, do Globo. Então, basicamente, a gente entraria nessa página, clicaria com o botão direito em inspecionar, e aqui no canto a gente procuraria, né, tentaria entender melhor esse código e buscaria aqui encontrar o que exatamente a gente quer dentro dessa página. Então, por exemplo, se eu quisesse achar a notícia, aqui em notícia ele vem mostrando pra gente, e aí a gente vai criando um código, como esse aqui no caso eu criei, para buscar essas notícias. Então, nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas, por exemplo, primeira notícia, Haddad se reúne com banqueiros, papapá. Se a gente olhar aqui, a primeira notícia realmente era essa. Então, foi o que eu tentei trazer no código, as notícias, os títulos e os hiperlinks. Então, basicamente, são essas fontes de dados. A gente vai trazer mais exemplos aí mais para frente, mas é importante entender o que cada fonte de dados nos oferece.